Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva. E como a Fátima, agradecer a harmonização através da música. E eu vou pegar um trecho da composição do nosso colega e amigo Catito, aonde naquele trecho ela nos diz: se abrace. Então que nós nos abracemos. Se ame. Que nós nos amemos uns aos outros e deixe o amor entrar, o amor do Cristo entrar em nossos corações, porque esse é o amor manifestado em sua maior pureza, e que um dia todos nós iremos vibrar e vivenciar deste amor conforme o Cristo nos ensinou. Então, para esta noite, a reflexão é o tema O Homem no Mundo, do capítulo 17, Seres Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para iniciarmos, vamos nos imaginar em um dia coberto de nuvens densas, própria para uma tempestade ou temporal. Que, aliás, foi uma experiência que nós passamos há poucos dias atrás, Ficou tudo nublado, tudo escuro. E nós não conseguimos enxergar o horizonte e nem o sol. E quanto de nós assim nos encontramos ou nos sentimos? Como um dia de chuva ou temporal, tudo nublado, muito escuro, sem ver o horizonte e o sol, que está por trás, vamos dizer assim, dessas nuvens densas e pesadas. Quanto de nós estamos nos sentindo dessa forma? Ou nervoso, ou irritado, com raiva, indeciso, sem esperança, com os pensamentos a 1000 por hora, vamos assim dizer: tenho que fazer isso, preciso resolver isso, e assim vai. Sem perspectiva para dias melhores. Quanto de nós assim nos sentimos ou estamos sentindo? E esse sentimento, ele veio com muito mais intensidade nesta hora que cada um de nós estamos passando, que é da pandemia. Só que temos que lembrar que não podemos culpar 100% essa experiência que nós, que aqui nos encontramos, estamos passando. Senão a gente vai dizer que tudo isso é em função da pandemia. E a gente sabe que essa situação simplesmente veio à tona com muito mais intensidade em função desta pandemia, que contribuiu para que esses sentimentos e pensamentos viessem frequentar com mais intensidade a nossa mente e os nossos corações. É como aquela gota d'água que faltava somente ela para transbordar o vasilhame. Então essa é a situação que nós estamos vivendo neste momento. Mas também temos que lembrar que muitos estão com seus pensamentos confiantes, resignados, com esperança, na certeza de que Deus está no comando e que Ele sabe de tudo e conhece tudo. Então essa experiência, Deus está a par. Jesus tem o conhecimento desta situação que nós estamos vivenciando. E diante desse quadro em que nós nos situamos ou nos encontramos, eu busquei neste capítulo 17, acima mencionado, do item 10, alguns trechos para fazermos uma reflexão e nos sentirmos consolados e confortados e não mais abandonados ou revoltados. Porque quanto de nós nos sentimos assim, abandonados, esquecidos por Deus, aonde nós vimos nossos entes queridos partindo, esses entes que estavam ali gozando de plena saúde, veio desta pandemia e o levou. Trabalhar esta separação, para muito de nós, é difícil.
mesmo com o conhecimento da imortalidade da alma, mesmo com o conhecimento das diversas existências pelas quais nós iremos passar. Mesmo assim, nós ficamos balançados, nós ficamos assim desnorteados diante desta experiência. E nesta reflexão compreendemos um pouco mais sobre o papel do homem no mundo e o que podemos fazer para contribuir com o grande arquiteto chamado Jesus na construção de um mundo melhor. Qual que é o nosso papel aqui no mundo, nesta atual experiência? Que nós nos perguntemos, façamos essa reflexão. E o trecho que eu retirei, primeiramente, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz: purificai, portanto, os vossos corações. Não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamar, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Então, elevemos os nossos pensamentos e sentimentos para sentir o Cristo em nós, para sentir o amor do Cristo vibrando no coração de cada um de nós. E assim, nos sentimos, como eu disse, consolados e confortados, independente de qual for a experiência que cada um de nós estamos vivenciando. E esse é o nosso papel de seres imortais que se encontram no mundo. Valorizar a vida como um todo, e não mais em fragmentos, como até então nós estávamos fazendo. Valorizávamos a vida material com toda uma intensidade, ocupando todo o nosso tempo. Aí vem as informações até a nós dizendo que somos seres imortais. São seres imortais que aqui estamos de passagem. Então, que cada um de nós valorizemos a vida como um todo, dando atenção especial para a alma, para o espírito imortal que nós somos. E para que isso aconteça, necessário é conectarmos com Jesus, fazermos essa ligação com o Divino Mestre, acreditando em nossa capacidade de fazer, de servir e despertar assim a essência divina que nós somos, através das diversas experiências que cada um de nós estamos vivendo. Cada um tem a sua experiência, cada um tem as suas tribulações, mas que todos nós não estamos abandonados, que todos nós somos filhos de Deus, como a gente sempre diz, criados simples e ignorantes de conhecimento, para que façamos diante dessas oportunidades despertar as leis divinas que estão gravadas em nossa consciência, através do trabalho, através do autoconhecimento. E eu achei muito interessante, eu participei do encontro que a Federação Espírita de Mato Grosso do Sul promoveu no dia 22 de maio, com Hélio Brume. Ele nos diz que viver experiência é educar os sentimentos na convivência fraterna e na autorrealização. Ou seja, convivência fraterna. Quanto que está faltando em nossos corações esse sentimento chamado fraternidade. E o mais interessante que ontem, conversando com uma amiga minha, eu disse, quase que eu postei num grupo que eu participo, o seguinte: bati a sua porta e me atendeste, e me perguntaste quem eu era, e eu respondi, sou a fraternidade, e tu fechastes a porta na minha cara. Bati novamente em outra porta e me atenderam e me perguntaram, quem tu és? Eu sou a solidariedade.
Sou a solidariedade que vem unir, através de laços fraternos, a todos. E assim, mais uma vez, fecharam a porta e não deixaram eu adentrar em sua casa, em seu coração. Mas não postei, só me veio, comentei. E veio porque quantas das vezes nós temos essa oportunidade? Eu digo nós temos porque eu também estou fazendo parte desse processo de evolução. Eu também tenho um papel a cumprir como ser que está aqui encarnado, aqui neste mundo. Então, reportando ao que eu mencionei no início, sobre as densas nuvens formadas em um temporal, tempestade, que vão se dissipar após a chuva, e assim conseguiremos enxergar novamente o sol, que aliás esteve ali o tempo todo, né? O que cobriu foi as nuvens. É o que acontece conosco. Esses pensamentos, esses sentimentos que nós muitas das vezes vibramos, emitimos, sentimos, faz com que os nossos olhos se turvem, criando uma densa camada onde nós não conseguimos enxergar o sol. Mas esse sol é o sol chamado Jesus. Nós estamos tão densos em nossos pensamentos e sentimentos, estamos tão focados em determinadas situações, que nós não conseguimos enxergar o sol chamado Jesus. E essas nuvens fomos nós que criamos. E ela, como eu disse, obscurece o nosso olhar, turvando a nossa mente e os nossos corações, criando uma crosta que nos impede de sentirmos Jesus. E para que essas nuvens, criadas por nós mesmos, se dissipe, necessário é trabalhar o nosso negativismo, a nossa desconfiança, as nossas incertezas, os nossos ressentimentos, mágoas, rancores e outros tanto que faz com que nós não consigamos enxergar a luz do Cristo que brilha em nossa direção. E são essas ações justamente que fará com que nós liguemos o divino que está em nós com o divino maior, que é Deus, o nosso Pai Criador. E como elo de ligação nós temos Jesus e todo o seu ensinamento que foi compartilhado para nós, que foi entregue para nós pelos espíritos superiores, num trabalho realizado por Kardec no mundo material. Jesus, que é o nosso sol, como eu disse, cujos raios brilham e irradiam em todas as direções, independente do nosso estado físico, mental, psíquico e espiritual. Luz essa que irradia, nos convidando para o despertar, para a vida, e assim cumprimos com o nosso papel, com as nossas tarefas, enquanto no mundo material transitamos. Então esse é o convite que Jesus faz para cada um de nós. E retirando mais um trecho do Evangelho, estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma consciência, de uma boa consciência, e a aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. Então nós somos os herdeiros. E enquanto mais nós fizermos com alegria e vivenciarmos os ensinamentos do Cristo, mais próximo nós estaremos dessa herança de herdar um mundo melhor. Este mundo que todos nós almejamos. Essa, naturalmente, é a condição ideal. E essa condição ideal de sermos alegres e contentes, ela vai se tornar realidade através do trabalho constante em servir e assim evoluirmos. Hoje, ainda oscilamos entre as alegrias e as tristezas, as certezas e as incertezas, entre a fé e a descrença. Por isso, alegria, meus irmãos, confiança, fé e esperança
como ingredientes, adubos para fazer crescer esses sentimentos que estão latentes em cada um de nós. Olha, então esses sentimentos divinos estão aqui em cada um de nós, porque nós fomos criados pelo amor puro, que é Deus. E Deus nos criou com esse sentimento chamado amor. Então todos nós temos em germe essa essência divina, esse sentimento amor, aguardando somente que nós o adubemos através das nossas ações salutares, para que esse sentimento cresça, floresça e se faça predominar o amor. O amor que nos une, o amor que faz com que nós pratiquemos a fraternidade e a solidariedade, que é o papel de cada um de nós. Hoje nós estamos engatinhando, mas chegará o tempo que nós estaremos andando e realizando dessas ações conforme os ensinamentos de Jesus. Então, como saber ou ter a certeza ou a resposta de que a alegria que sentimos provém de uma boa consciência, conforme está aqui no Evangelho? E eu busquei lá no Livro dos Espíritos, na questão 919A, o que Santo Agostinho respondeu, né? Conforme a sua resposta. E ele nos disse: fazer o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. E claro que tem mais respostas, né? É bem mais longa, eu só peguei esse trechinho. Então, quando nós fizermos esse questionamento para a nossa própria consciência, a resposta, ela virá. Ela virá. Temos que ser, neste momento, vamos dizer assim, verdadeiros, para que essa resposta ela seja ou esteja de acordo com o que nós estamos fazendo. E buscando mais um trecho do item 10, né, que é a referência do capítulo, ele nos diz que ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Ou seja, nos momentos de decisões, de fazer acontecer, lembremos-nos deste ensinamento de Jesus: orai e vigiai. Na oração, buscando recursos e condições para que esses seres nos auxiliem na realização dos nossos projetos, das nossas ações. E na vigilância, atentar aos recados, vamos assim dizer, que estamos recebendo desses próprios seres. Nossos benfeitores espirituais, anjos de guarda, nossos amigos superiores, né? Respostas que nós estamos recebendo do céu e dos nossos corações também, porque os nossos corações já estão se movimentando para efetivar essas ações que nos ligam com Jesus, que nos conecta com Cristo. E diante de todas essas colocações, eu me pergunto: posso então ser feliz aqui na terra? Como ser feliz nesse momento de tanta turbulência, tempo de mudança de um estágio para o outro? Que nós sabemos que nós estamos no período de transição, de estágio de prova e expiações para o estágio de regeneração. Como ser feliz neste mundo sem se deixar levar pelos prazeres mundanos ou passageiros? E mais uma vez, buscando no item 10, do capítulo que nós estamos trabalhando, o Espírito nos traz: sede felizes no quadro das necessidades humanas. Ou seja, para que nós sejamos felizes nesta condição de seres encarnados,
mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirige. Então, olha o convite que ele nos faz. Então, podemos ser felizes? Com certeza nós podemos ser felizes. Quando? Quando nós nos conscientizarmos que antes de sermos homens encarnados, somos espíritos imortais, errantes que aqui se encontram diante da misericórdia de Deus para colocar em prática as oportunidades recebidas para assim nos sentirmos felizes, plenos, mesmo diante de tanta turbulência, alimentando a confiança, a resignação, alimentando a esperança de um porvir melhor. Quando compreendemos que para realizar os nossos sonhos nas questões materiais, temos como ferramentas o trabalho que proporciona essas aquisições. Não precisamos infringir nenhuma lei humana e principalmente uma lei divina para adquirir esses valores materiais, né? Quando nos colocamos no lugar do outro, na realização de um ato, vivenciando o amor ao próximo como a si mesmo, conforme Jesus nos disse, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo ensinamento, amar a teu próximo como a si mesmo. Quando faz prevalecer a sua vontade de mudanças, domando as nossas más inclinações e não deixar o orgulho e o egoísmo governar como tem governado. É claro que hoje com menos intensidade, que nós estamos aqui nos esforçando em domar esses sentimentos, deixar o orgulho e o egoísmo continuar governando as nossas mentes, os nossos corações, as nossas ações. Quando nós observamos a nossa vontade e o que se passa no íntimo de cada um de nós. Quando colocamos em ação, em prática, o amor do Cristo que existe, como eu disse, em nós. Somos essência divina. Quando nós aprendemos com os erros, olhando para o passado, analisando onde nós erramos, qual o equívoco que nós cometemos, mas não viver deste passado. Que muito de nós fazemos assim, errei e ficamos ali, remoendo esse erro e não se perdoando. É reconhecer que cometeu esse equívoco e pegar deste equívoco, dessa experiência, para fazer diferente, para acertar desta vez. Quando nós começamos a educar os nossos impulsos inferiores e, como consequência, a nossa mente e os nossos corações. Quando nós começamos a realizar todas essas ações e outras mais, com certeza nós podemos dizer que somos felizes sim, porque nós temos a certeza de que Jesus está no leme desta grande embarcação chamada Terra, que Ele não nos desampara. É só buscar, no Sermão do Monte das Bem-aventuranças, que a gente vai ver que Ele, Jesus, o nosso Mestre, o governador espiritual da Terra, Ele sabe das nossas necessidades, mas Ele pede que nós nos movimentemos e que cada um de nós vá ao seu encontro, porque Ele já veio ao nosso encontro e quantas das vezes nós ignoramos essa sua vinda, esse seu amor por nós. E do livro Horizontes da Mente, no capítulo 2, intitulado Poder da Mente, do Espírito Miramês, psicografado por João Nunes Maia, eu também retirei esse trecho, que eu achei bem assim a ver com o que nós estamos falando, sobre a educação dos nossos impulsos. Ele nos diz: educar os impulsos inferiores é sintoma de que o espírito começa a acordar para a luz.
Ou seja, quando nós começamos a fazer todo esse trabalho, significa que nós já estamos despertando para esta vida, para esta luz. Já estamos fazendo vibrar e acordar as leis divinas que estão, como eu disse, gravadas na nossa consciência. E essa é a finalidade de estarmos aqui, reencarnados, para fazermos isso e, como disse, muito mais. E qual então o nosso papel no mundo? Qual o papel do homem? Ou seja, qual o nosso papel nesta atualidade? E para finalizar, vou deixar como reflexão que eu achei muito interessante e que eu já ouvi várias vezes, inclusive eu também falando isso. Está corrido, eu tenho isso para fazer, tenho aquilo para resolver, tenho que não sei na onde, tenho que... E assim, muitas das vezes a gente fala, né? E faz. Então, para finalizar, quanto do nosso tempo estamos dedicando às questões corriqueiras, do obter os valores do mundo? E quanto do nosso tempo estamos dedicando às questões espirituais, do ser? Valores esses que nós iremos adquirindo e à medida que adquirirmos fará parte da nossa bagagem por toda a eternidade. Então vamos fazer esse balanço, vamos fazer essa pesquisa em nós mesmos e vamos apresentar o resultado para a nossa própria consciência. Não é para o meu esposo, a minha esposa, para os meus filhos, não, é para a nossa própria consciência. Assim como nós fazemos, né? A gente vê, tem aquelas pesquisas lá e aparece aquele círculo lá, que eu não procurei o nome, dando o resultado de percentual, né? Quanto sim, quanto não, eu fiz, eu não fiz. Então, que nós façamos essa pesquisa e apresentemos para a nossa consciência esse resultado. Apresentar em percentual ou em horas do dia em que essa situação se faz em nossa vida. E conforme o resultado, paremos e façamos essa reflexão. Estou no mundo ou o mundo está em mim? E essa era a mensagem para esta noite. Hoje eu não sei, hoje meio que emocionei. Tanto emocionada, eu não sei se foi pela própria canção, pelo ambiente, pelo bem-querer, né, que a gente tem por esta casa, que em um determinado momento eu a frequentei, eu a participei aqui, e a gente lembra com muito carinho, e eu lembro da Dona Negra, né, que foi uma das pessoas que me orientou nos primeiros momentos, quando eu me dei conta do que é a mediunidade. Foi ela que me direcionou, juntamente com o seu Luiz Leal, neste caminho onde hoje me encontro, que é dentro da doutrina espírita. Então, muito obrigada a todos e que Jesus nos abençoe e ilumine o caminho de todos nós.